Oi, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de metodologia da educação de jovens e adultos. Nós vamos hoje conversar um pouco como que está sendo o ensino remoto em Floriano, né? E por que que a gente vai ver como que está sendo o ensino remoto em Floriano? Porque é o município do qual é o nosso campus da Universidade Federal do Piauí, onde nossos alunos e alunas fazem os estágios e que é fundamental que vocês entendam como que tem sido pensado o ensino remoto e como que tem sido pensado o ensino remoto para a educação de jovens e adultos. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre o ensino remoto na educação de jovens e adultos em Floriano. Mas como que eu vou fazer essa discussão com vocês, né? Eu acho que é importante a gente entender como que está sendo o ensino remoto de uma maneira geral, e aí a gente vai para a nossa modalidade de ensino, tá bom? Para a gente começar, então, eu quero apresentar para vocês como que foi pensado, como que foi colocado o cronograma da educação de jovens e adultos no momento em que foi pensado o ensino remoto, né? Então, como que isso foi ocorrendo? Eu trouxe aqui para vocês a Secretaria Municipal de Educação de Floriano elaborou vários documentos estes para normatizar o ensino remoto. Então, nesse caso aqui, vamos fazer uma memória. No texto que eu vou trabalhar com vocês, ele até fazer esse exercício de memória, né? Como que surge, por que surge a necessidade das aulas não presenciais, que a gente costuma chamar de ensino remoto. Então, para vocês terem uma ideia, ó, aqui é o cronograma de ação. Vocês vão lembrar que no dia 17 de março, a Universidade Federal do Piauí teve a documentação, né, que suspendeu as aulas naquela época, né, 17 de março de 2020, por 30 dias. O que estava acontecendo também em escolas do Brasil inteiro, universidades do Brasil inteiro, e não foi diferente com as escolas de educação básica do município de Floriano. Então, isso aconteceu quando, vamos lembrar lá, em torno do dia 17 de março, né? E aí, gente, se vocês se lembram quando que isso aconteceu, eu vou colocar aqui o computador para carregar. Se vocês se lembram como aconteceu, ninguém tinha uma ideia que seria, né, o que já dura 8, 9 meses. O que nós imaginávamos? Vão ser aí 15, 20, 30 dias e nós voltamos. Então, 17 de março houve a suspensão, ficou nessa coisa, e aí a secretaria, então, ela, em abril, reuniu com os pedagogos, né, lá da secretaria, e no período de abril e maio, elaborou um plano de ação, como vocês podem ver aqui, né? Então, esse foi o período de elaboração do plano de ação do município. Em maio, ocorreu, então, uma reunião com os professores de informática para pensar, olha, se o ensino não é mais presencial e vai ser não presencial, a gente vai precisar de mecanismos para poder chegar a esses alunos. Então, houve essa conversa. Em maio e junho, teve a implementação nas escolas das plataformas Google Classroom. Maio e junho também teve a reunião com os professores, orientação sobre o uso das plataformas. No mês de maio, uma reunião com os gestores, coordenadores pedagógicos e equipe multidisciplinar, coordenadores da EJA, Educação Infantil e Educação Especial. No período de 9 a 12 de junho, aí as escolas retomaram o planejamento pedagógico com coordenadores e professores. E no dia 15 de junho teve início as aulas não presenciais da Rede Municipal de Educação de Floriano. Então, aqui nós tivemos, então, um primeiro momento aonde nós fomos pegos de surpresa. Eu falo nós enquanto Brasil, né? Fomos pegos
pela pandemia, houve a suspensão das aulas a partir do dia 17 de março, e a secretaria começou a se articular a partir de abril. Né? A primeira coisa que a secretaria fez foi, quando ela suspendeu as aulas, ela também deu férias para os professores, para ter esse tempo de organização aí. Mas e aí, como que foi ocorrendo posteriormente? Eu vou apresentar para vocês um texto, que é um texto muito recente, tá? É um texto de autoria minha, da professora Anne, como vocês vão ver aqui, minha, da professora Anne e da professora Ágata. A professora Anne, ela é docente, né, do curso de pedagogia junto comigo, e a professora Ágata, ela é docente do curso de licenciatura do campo. Então, como todas nós somos docentes de Floriano, né, da Universidade Federal do Piauí, campus de Floriano, nós nos reunimos para entender um pouco como que estava ocorrendo o ensino remoto. Pedimos ajudas às professoras da rede municipal para saber se tinha algum documento que estava normatizando o ensino remoto, e elas nos mandaram, então, todos os documentos que estavam e estão normatizando o ensino remoto no município. A partir daí, então, nós resolvemos escrever um texto para que pudesse documentar isso, e até para a gente usar nas nossas aulas mesmo. Esse texto ainda não está publicado em nenhum, ele está submetido a algumas revistas, então eu vou apresentar esse texto para vocês de uma maneira resumida, para a gente entender, né, como que surge esse ensino remoto, que nos documentos de Floriano costumam chamar de não presencial, para a gente ir pensando nesse ensino, nessa EJA, para na hora que a gente for estudar a BNCC e fazer os planejamentos de aulas, planos de ensino, pensar as atividades, a gente pensar também nesse contexto. Sabe por quê, gente? Eu vejo como se impossível eu dar um curso para vocês de metodologia da EJA nesse cenário e não discutir o ensino remoto e o que levou ao ensino remoto, que é esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e de isolamento social. Considero também fundamental a gente conversar sobre isso também, né? Afinal, as nossas próprias aulas na Universidade Federal do Piauí, no curso de pedagogia, campus de Floriano, elas estão acontecendo também de maneira remota, né? Então, esse momento social, esse momento histórico que nós estamos passando, ele também tem que fazer presente no nosso ensino. Então, esse texto nós demos para ele o título de Educar em Tempos de Incerteza, a implementação do ensino remoto na rede municipal de Floriano, Piauí. Quando eu vou trabalhar um texto acadêmico com vocês, eu sempre gosto de ir trabalhando assim, né? É importante a gente pensar, tem um resumo, né? A estrutura mesmo, né? Para a gente pensar a estrutura do texto acadêmico. Esse texto aqui, como ele é submetido a uma revista, Qualis B1, ele está dentro das normas dessa revista. Então, tem o título em português, tem o título em inglês, tem o nome das autoras, tem o resumo em português, né, e o resumo em inglês. A pandemia de Covid-19 provocou profundas mudanças no contexto educacional no Brasil a partir da instalação do surto da doença e das orientações para a contenção do vírus através do isolamento social. Neste estudo, partimos da seguinte questão norteadora: como ocorreu o planejamento e quais ferramentas foram usadas para a implementação do ensino remoto pela Secretaria Municipal de Floriano? Este artigo tem como objetivo apresentar e analisar os documentos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação de Floriano para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 nas escolas de educação infantil e ensino fundamental. O trabalho encontra-se no campo da história do tempo presente, utilizando como fonte documental decretos, circulares, textos e normativas produzidas pela Secretaria Municipal de Educação de Floriano para regulamentar as aulas não presenciais. Quando a gente começa o texto, a gente começa, né, tecendo a história do tempo presente e contextualizando esse momento da pandemia,
como que isso foi acontecendo no Piauí, na Universidade Federal e no Brasil, e claro, né, e como que isso aconteceu em Floriano. É sempre importante quando vocês pegarem o texto, né? Eu acabei de apresentar isso no resumo, mas a questão norteadora, né? O que objetiva esse texto? Então, esse texto objetiva o entendimento de como ocorreu o planejamento e quais ferramentas foram usadas para a implementação do ensino remoto em Floriano, e a metodologia que a gente usa é dentro do conceito da historiografia, chamada a história do tempo presente. E aí eu já venho para aqui, que a gente vai falar, né? Como que vai surgindo esse conceito de ensino remoto? As primeiras normativas governamentais propunham o ensino remoto mediado por tecnologias digitais. Esta proposta que surgiu para que as escolas enfrentassem a pandemia acarretou uma mudança repentina em nossa forma de conceber a educação, em nossa cultura escolar secular. As instituições de educação historicamente reuniram as crianças para o ensino. Como poderemos agora ministrar uma aula com cada um em sua casa? Como se dará o processo de ensino e aprendizagem? Essas foram as indagações iniciais de professores, gestores e discentes. Quando foi proposto o ensino remoto, o primeiro entendimento era que vivíamos uma emergência sanitária e, como profissionais de educação, fazia-se necessário rever, repensar nossa forma de ensinar e aprender, para que as crianças, né, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, mesmo em casa, se mantivessem ligados aos conhecimentos escolares. Então, inicialmente, né, quando começou-se a pensar no ensino remoto, inclusive aqui na universidade, a gente sempre pensava o ensino remoto a partir dos usos das tecnologias. E como a gente tem dito muito hoje, das TDIs, né, que são o quê? Das tecnologias mediadas, das tecnologias das mídias digitais, aquilo que a gente vai com os dedinhos, né? Então, começou-se a pensar nisso. Só que quando a gente começou, então tudo bem, já que o ensino remoto, ele vai ser, como que vai ser? Vai ser mediado pela tecnologia, pelas mídias digitais. Então tá ótimo, mas as famílias têm computadores o suficiente para as crianças usarem? Os celulares são adequados para abrir uma aula, assistir uma aula, fazer uma atividade e devolver essa atividade? Tem tablet para todo mundo, e aí essa é uma questão, né, de aparelhos eletrônicos, se tinham que não, mas aí a gente se depara com outra realidade também, que no Piauí ela é muito forte, tem internet, tem conectividade, né? Essas questões, então, elas foram sendo colocadas, então não adiantava o governo colocar, né? E quando eu estou falando governo, eu estou falando federal, estadual, municipal, colocar que seria assim, mas será que as famílias teriam como acessar? Como acessaria? Então, a gente começou a se deparar com uma realidade que foi a seguinte, então, para se pensar no ensino remoto, haveria, a partir dali, uma mudança no conceito de ensino, mas para além da mudança no conceito de ensino, teria que ter uma estrutura, um aparelhamento, tanto para professores, como para a escola, como para os discentes, né, professores, alunos, gestão, instituição escolar, para poder se adequar a essa forma desse ensino. Né? Não bastava falar, o ensino remoto vai ser mediado pelas tecnologias, mas como que as pessoas terão acesso a essa tecnologia? Então, tivemos todas essas discussões, né? Nesse texto, para a escrita dele, o que nós utilizamos? Nós utilizamos o plano emergencial de enfrentamento à Covid de Floriano, nós utilizamos o projeto para implementação de atividades não presenciais de uma maneira geral, na modalidade de educação de jovens e adultos, e também para a implementação das aulas não presenciais, da educação especial e os relatórios de acompanhamento das atividades do município, que ocorreram de 15 de junho a 31 de julho.
Eu destaquei aqui em verde esse ponto que eu considero assim importante, né? Tem um conceito de um autor que eu gosto muito que chama Bauman e ele conceituou, né, a modernidade. Ele chamou a modernidade, esse tempo que a gente vive, como modernidade líquida, né? E o que é essa modernidade líquida? É esse lugar onde as relações sociais, econômicas e de consumo tudo perpassa por um modismo, são fugazes, são maleáveis, como os líquidos, não há forma. Tudo está em constante mudanças. Não podemos falar que estamos em uma crise, pois as crises na educação são constantes, talvez até um projeto político, exigindo de nós, professores e professoras, novas maneiras de ensinar o tempo todo. O ensino remoto tornou-se mais um desafio que os docentes precisaram enfrentar, se reinventando e formando-se no processo. E é muito curioso a gente pensar nisso, né? Aqui no texto, aí a gente vai escrevendo um pouco que, assim, no mês de janeiro, a Secretaria de Municipal de Educação de Floriano, ela fez todo um planejamento, né? Os professores, eles voltaram de férias no dia 17 de fevereiro, iniciando um período de planejamento, que é chamado de jornada acadêmica, que terminou em 28 de fevereiro, né, de 2020, e após esse tempo dedicado ao planejamento, em 2 de março as aulas começaram, e exatos 15 dias depois, houve a suspensão por causa da pandemia. Então, e pegou todo mundo de surpresa. Tem um autor que chama Morin, que é o Edgar Morin, francês. Ele fala que enfrentar as incertezas é um postulado básico para a existência humana. Isso não significa que não devemos nos organizar, nos planejar. É importante termos um programa de ensino, mas é fundamental pensarmos nas estratégias de como iremos agir caso esse programa não possa ser efetivado como planejado. Então, foi exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu com a Covid-19, a suspensão das aulas presenciais e a necessidade, então, de organizar o ensino remoto no município de Floriano. Quando, então, começou, diante do cenário apresentado, a Secretaria Municipal de Educação de Floriano, Piauí, elaborou um plano emergencial de orientações pedagógicas para o ensino não presencial. Né? As ações estabelecidas, estou aqui, eu já apresentei para vocês, no cronograma, perpassam desde o planejamento das atividades para o ensino não presencial à sua execução. Os fundamentos das atividades não presencial foram pautados nos decretos estaduais e municipal, bem como na necessidade de manutenção da continuidade das atividades escolares não presenciais, articuladas através da utilização das ferramentas tecnológicas. Então, dentro disso tudo, então, nesse contexto, para a elaboração do plano emergencial, a Secretaria de Educação considerou um diagnóstico realizado com o levantamento de números de estudantes que realizaram atividades não presenciais no período de férias, né, que foi esse período que ficou aí abril e maio, né, desse período de férias coletivas, e que, intensificando as ações conjuntas desenvolvidas no ensino fundamental, anos iniciais e finais, da educação de jovens e adultos, da educação do campo, ancora-se ainda no artigo 32 da LDB, que delineia acerca do ensino fundamental ser realizado de forma à distância como complementação da aprendizagem. Em relação ao planejamento, né, o plano orientou a utilização das estratégias tecnológicas. Então, o plano formulado pelo município de Floriano, ele começa orientando a utilização das estratégias tecnológicas, destacando que os conteúdos foram elaborados conforme os componentes curriculares de cada área de conhecimento, utilizando materiais de apoio tais como texto em PDF, páginas de livros, links, etc. Deixa eu beber uma água. Na elaboração do planejamento de ensino,
As escolas devem assumir o compromisso para organizarem e sistematizarem as aulas para proporcionar uma melhor distribuição da carga horária por componentes. Para os anos iniciais do ensino fundamental, o plano dispõe que os componentes curriculares sejam estudados através de forma interdisciplinar, menos português e matemática. Aí vem uma coisa que é importante da gente entender. Acerca dos recursos didáticos utilizados no processo de mediação pedagógica, estes devem ser escolhidos de forma a considerar a realidade e o contexto em que cada aluno vive, para atender às necessidades deles. O plano orienta a utilização de atividades virtuais e atividades impressas. As atividades virtuais envolvem a utilização das mídias digitais, plataformas virtuais, redes sociais, a destacar o WhatsApp, o Google Classroom, Facebook e Instagram. Então, no planejamento de Floriano, no plano que orienta como que vai ocorrer, eles destacam tanto a utilização de livros, a utilização de xerox, a utilização do Google Classroom para as séries finais do ensino fundamental, a utilização de vídeos gravados, enviados via WhatsApp para as crianças da educação infantil e para as crianças do ensino fundamental. Tá? Aí, outra coisa também, né, que o plano vai destacar. Os professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental estão utilizando atividades impressas e disponibilização de atividades lúdicas e de orientação de estudos através do WhatsApp. Nos anos finais, né, como eu já falei, os professores já podem utilizar a plataforma do Google Classroom e o WhatsApp. O plano emergencial define que é preciso realizar um processo avaliativo, respeitando as especificidades dos alunos no período emergencial de aulas não presenciais. Por isso, os professores precisam definir que ferramentas avaliativas irão utilizar nesse processo e quais critérios serão utilizados na avaliação. Né? Aí propõe-se, então, que todas as atividades realizadas devem ser registradas em um diário de classe, de acordo com o horário das aulas presenciais e a carga horária de cada componente curricular, sendo considerada a falta justificada nos casos que o aluno não participe das aulas. O plano prevê, para o retorno das aulas presenciais, a realização de uma avaliação diagnóstica, mas entendemos que ainda é distante esse contexto, né? Por hora se faz preciso pensar o tempo presente nas mudanças necessárias para a viabilização do ensino remoto. Gente, então aqui, assim, de uma maneira resumida, eu fui apresentando para vocês como que se deu, né, essa organização e essa estruturação do ensino remoto em Floriano, né? Apresentei o cronograma e falei como foi pensado de uma maneira geral, quais ferramentas usar, destacando até aqui o ensino regular. A partir de agora, então, eu começo a destacar com vocês o que é definido para a educação de jovens e adultos. O projeto define que a EJA utilizará as mesmas ferramentas do plano geral já mencionados, como Google Classroom, WhatsApp, Instagram e Facebook, livro didático e as atividades impressas, né, que são as xerox, que a gente chama. Essas atividades foram organizadas tendo em vista a diversidade dos alunos da EJA, na qual pode-se observar adolescentes, alunos trabalhadores e idosos. Sob essa perspectiva, o projeto define que, como que é importante a gente prestar atenção nisso aqui, né? Os alunos diurnos, que são da quarta e quinta etapa da zona urbana, são adolescentes com acesso à internet, por exemplo. Em contraponto com os alunos diurnos do campo, são, de maneira geral, adultos sem acesso à internet. Então, em Floriana, a maior parte dos alunos da EJA são adolescentes que estão quarto e quinto, aqui se refere, a gente pode pensar aí, sexto, sétimo, oitavo e nono ano.
tá? Então, que são já os anos finais do ensino fundamental. Então, tem um planejamento da EJA Floriano para a zona urbana e tem um planejamento da EJA Floriano para a zona rural, né? Outras características são apresentadas pelos alunos do turno da noite, composto principalmente por alunos trabalhadores, realidade que o projeto utiliza para justificar a redução da quantidade de atividade. Então, para os alunos da noite, o próprio projeto para o ensino não presencial, para o enfrentamento da Covid, EJA Floriano, já define que sejam menos atividades. No sentido de operacionalização da atividade, o projeto descreve que os docentes devem enviar de maneira online ou fisicamente as atividades para os gestores, que ficam encarregados de imprimir e distribuir aos alunos quinzenalmente, no intuito de evitar o contágio do Covid-19 durante a entrega ou recebimento de atividades impressas, né? Duas medidas básicas são tomadas. Em relação à entrega, as atividades caberá aos gestores, coordenadores ou responsáveis pela escola providenciar a impressão e a distribuição das mesmas, encarregando-se de tomar todos os cuidados para evitar aglomerações e seguir as orientações das autoridades sanitárias. As atividades entregues pelos alunos permanecerão na escola e deverão ser corrigidas deverão ser corrigidas somente no retorno das aulas presenciais. Então, essas atividades, elas são corrigidas pelos professores, mas quando os alunos voltarem, elas serão corrigidas para que eles possam entender o que eles fizeram, o que eles erraram e etc, né? E aí, tem mais uma questão, né? Os gestores devem arquivar todos os planos e atividades com o objetivo de organizar um futuro portfólio individual que servirá para registrar a frequência dos alunos e ainda contabilizar a carga horária do ano letivo. Quanto às atividades, ficou definido que elas serão aplicadas apenas ao retorno. Então, isso aqui é importante. Quanto às avaliações, presta atenção, eu falei atividade, falei errado. Quanto às avaliações, ficou definido que elas serão aplicadas apenas no retorno das atividades presenciais. O intuito é não causar prejuízo ao desempenho avaliativo individual dos alunos. Então, para a EJA, nesse período não tem prova, tem entrega de atividade, recolhimento de atividade, montagem de um portfólio individual por aluno, tá? E aí, quando os alunos voltarem, essas atividades serão corrigidas e serão feitas avaliações. Além de um projeto específico para a educação de jovens e adultos, a CEMED de Floriano também fez um projeto voltado, gente, para a educação especial, que eu acho importante vocês saberem, né? E nesse projeto, então, destaca que haveria atendimento e acompanhamento dos alunos nas salas de AEE do município e também teria um acompanhamento para os alunos surdos com os professores, com os tradutores e os intérpretes. Então, assim, o que eu quis um pouco mostrar para vocês aqui foi muito no sentido de que, para vocês verem que está tendo ensino remoto em Floriano, né? Os documentos chamam o tempo todo de ensino não presencial, e está tendo um atendimento à EJA. Então, e no texto a gente ainda destaca que, assim, para avaliar como está sendo o acesso dos alunos e alunas, a SME ela fez uma grande pesquisa, a Secretaria Municipal de Educação de Floriano, no período de 15 de junho a 31 de julho, e aonde ela fez o levantamento das atividades entregues e das devolutivas dos alunos. No ensino regular e na educação infantil estava em torno de 80% a devolutiva, e na EJA já estava em torno de 50% a devolutiva das atividades. Então, assim, nessa questão de estar alcançando todo mundo, como que está, ela ainda é um grande desafio, né? Aí até falo assim, né? No relatório referente às escolas do campo,
o número de acesso às atividades devolutivas é maior do que na zona urbana. Na zona urbana, como eu disse, está em torno de 50%, e nas escolas do campo, segundo o relatório da Secretaria Municipal de Educação, está em torno de 80% também. Nesse texto, então, né, o objetivo foi um pouco entender como que estava sendo o ensino remoto em Floriano e também verificar quais ferramentas estavam sendo usadas. E a gente viu, então, que tem um planejamento voltado especificamente para a educação de jovens e adultos, que tem um atendimento diferenciado para os jovens da zona urbana, para os jovens da zona rural e para os estudantes do noturno, onde tem proposta mais de atividades impressas, onde elas são entregues quinzenalmente para os alunos, e eles, quando eles pegam, levam para casa, fazem, quando eles vêm entregar 15 dias depois, eles já levam novas atividades. E aí a gente termina esse texto com uma reflexão assim: vivemos em uma pandemia mundial que nos mostrou uma crise nas instituições e, sobretudo, nas políticas públicas brasileiras. Podemos enxergar de forma escancarada as desigualdades de nosso país, e a educação escolar oriunda de uma cultura escolar presencial se viu da noite para o dia em meio de um cenário cheio de incertezas. Buscamos entender nesse texto como o município de Floriano concebeu e construiu sua proposta de educação para o ensino remoto. Não é possível fazermos afirmativas referentes às vivências dos alunos e alunas, docentes e gestores sobre este período, pois estamos escrevendo uma história do tempo presente, onde a incerteza é a nossa única certeza. Então, aqui, né, eu termino esse texto, que teve como objetivo apresentar como estava ocorrendo, como está ocorrendo o ensino remoto em Floriano para vocês, e aí eu vou mostrar para vocês um documento que é o Plano de Ação da EJA, tá? Vou colocar aqui para compartilhar com vocês, havia me esquecido, já estava correndo lá para o plano, e é esse plano que vocês vão estudar a partir de agora, depois de ter assistido minha aula, e vão responder algumas questões na tarefa, né? Vão fazer uma tarefa respondendo algumas questões. Então, como vocês podem ver, ó, a Secretaria Municipal de Educação, né, ela tem um projeto para implementação de atividades não presenciais na modalidade de educação de jovens e adultos durante a pandemia de Covid-19. E aí vem o projeto, que muito daquilo que eu acabei de apresentar no texto é o que está aqui, tá, para vocês, que a gente retirou daqui. Então, tem uma apresentação, tem uma justificativa falando o que vem, né, como vocês podem ver aqui, né, chegou a Covid-19, e a Covid-19 levou, então, a pensar em uma ação voltada especificamente para a EJA, quais são os objetivos dessa ação, quais são as estratégias de execução e o período de execução. É muito curioso, né, que vamos lembrar, né, a secretaria fez esse planejamento aqui, né, nesse período. Gente, eu estou aqui apresentando e esqueci de compartilhar com vocês, ó, o meu vacilo. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? Desculpem. Eu já estou aqui, né, a aula já está acontecendo há algum tempo, e eu esqueci. Então, ó, vou voltar aqui, desculpem, tá? Eu estou tão falante aqui. Então, ó, vocês podem ver, né, que a secretaria fez o projeto de implementação de atividades não presenciais na modalidade de educação de jovens e adultos durante a pandemia do Covid-19. Então, ela coloca uma apresentação sobre o que é, justifica a necessidade de um ensino não presencial, né, como vocês podem ver aqui, né, durante a pandemia, e ela continua, coloca quais são os objetivos do ensino remoto, as estratégias de execução. Eu achei muito engraçado essa questão aqui, ó, por isso que eu descobri que eu não estava apresentando. Período de execução do plano, de 10/6 a 30/6, de 1/7 a 31/7.
esse período. Então, assim, no momento da execução, também se pensou que em agosto já estaria todo mundo de novo em sala de aula. E isso não aconteceu, né? Tanto que o plano, no período de execução, coloca assim: vai lembrar que essas datas previstas para a execução deste projeto podem ser alteradas de acordo com a duração do isolamento social. E a gente está aqui terminando o mês de novembro, né? Hoje é 21 de novembro, e a gente não tem previsão ainda do fim da pandemia, né? Aí vocês podem ver que no próprio plano fala quais são os recursos: material para a impressão dos alunos, kit de prevenção do novo coronavírus. Então, isso aqui foi o que foi entregue toda vez que os alunos iam buscar ou levar as atividades, eles recebiam também esse kit, e a perspectiva de avaliação, que eu já expliquei para vocês, que no período da pandemia, né, na perspectiva de que não haja prejuízo no processo avaliativo, os alunos da educação de jovens e adultos, as avaliações referentes ao conteúdo trabalhado durante a pandemia, será simplesmente aplicado no retorno das aulas presenciais, para que os alunos não sofressem nenhum prejuízo, né? Gente, então tá aqui, aí vem as referências bibliográficas que fundamentaram esse plano de ação. O que vocês vão fazer, então, a partir de agora, né? Nós viemos, vocês assistiram minha aula, eu expliquei, né, um pouco qual foi o cenário, como foi pensado as ações para o enfrentamento da pandemia pela Secretaria Municipal de Floriano. Agora, então, nós vamos para o seguinte ponto: terminou a aula, vocês vão baixar esse texto do plano de ação da EJA para o enfrentamento da pandemia, vão ler e vão responder umas perguntinhas lá na tarefa que eu vou deixar para vocês, tá bom? Grande beijo, bons estudos, e fique à vontade para fazer as perguntas, para conversar comigo caso tenha alguma dúvida. Tchau! Boa aula para todos nós!